Olá, queridos irmãos, no De Casa em Casa dessa semana, o tema é Avançando para completar a carreira. Hoje eu e o Nilson aqui, com muita alegria, queremos repartir um pouquinho do que acontece em Atos 19, 20, queremos olhar um pouquinho para a narrativa e darmos continuidade, né, nessa preciosa tarefa que Deus está nos dando de examinar o Senhor Jesus por meio da igreja de Atos, da igreja do começo. E queria lembrar um pouquinho vocês o que nós temos nesses dois capítulos aqui e avançarmos um pouquinho na meditação dessa porção da palavra de Deus aqui para nós. Bom, primeiro, no 19, Paulo ele chega em Éfeso. Lá, vocês lembram que ele encontra 12 discípulos de João Batista e que eles haviam sido batizados naquele batismo de João, no batismo de arrependimento. Paulo faz essa pergunta para eles nem sequer sabem a respeito do Espírito Santo, eles são batizados no nome de Jesus e também eles recebem o Espírito Santo pela imposição de mãos e começam a falar em línguas, começam a profetizar. Paulo ali tem a oportunidade, né, Nilson, de trazer o ensino de Jesus a respeito disso, do Espírito Santo que viria, né? Depois ele começa a pregar na sinagoga ali por 3 meses, ele prega na sinagoga, mas ali começa a surgir uma dificuldade com alguns descrentes que começam a difamar a palavra de Deus, então Paulo se afasta deles ali, né? Mas começa a pregar numa escola chamada Escola de Tirano, e a palavra narra que por 2 anos ele começou ali a pregar ao ponto que tantos judeus como gregos de toda a província da Ásia acabaram escutando a palavra do Senhor, ouvindo a pregação do Senhor, né? E muitos milagres eram feitos por intermédio de Paulo, né? Ao ponto de que um lenço, uma parte de suas vestes chegava até o enfermo e esse enfermo era curado. E nessa narrativa tem uma coisa muito interessante que fala sobre alguns filhos, 7 filhos de Cefas, né? Que eram como exorcistas ambulantes, né? E eles estavam expulsando os demônios no nome de Jesus que Paulo pregava. E em uma ocasião, o demônio disse para eles assim, olha, disse para eles, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? E diz que ele avançou nesses homens, deu uma surra nesses homens ali, e a gente vê claramente a diferença, né, de alguém cheio do poder do Espírito Santo ao ponto de até suas vestes curarem, e outros fazendo algo por conta própria, sem o poder, sem a direção do Espírito Santo. Diz que as pessoas, à medida que elas criam lá em Éfeso, elas confessavam os seus pecados, confessavam as suas obras más. As pessoas estavam sendo libertas do ocultismo. Ali no 19 narra que os livros de magia, de ocultismo eram queimados e somando os valores disso, era uma quantia muito grande, de grande valor, ao ponto que foi narrado, expresso isso. A gente vê a mudança da sociedade, a mudança pelo evangelho, as pessoas mudando, chegando a abalar a economia. E é o que acontece depois num tumulto, porque lá em Éfeso, né, Nilson, tinha um templo que estava entre umas 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana. Uhum. E tinha um artífice com um nome muito interessante, chamado Demétrio, que se revoltou porque o que estava acontecendo, a idolatria daquele lugar era grande fonte de lucro, como acontece em outros lugares ainda até hoje, mundo afora, né? E ali houve um tumulto, queriam acabar com a vida de Paulo e seus companheiros por conta da influência, porque as pessoas estavam se convertendo, elas estavam deixando de serem idólatras, se dedicarem a deuses estranhos e falsos deuses, né? E isso abalou demais a economia. Sendo que também nesse período de tempo, a palavra fala que Paulo decidiu no Espírito, ou foi tocado pelo Espírito Santo, a ir para Jerusalém, e logo depois também Roma sendo o seu destino final, né? Daí Paulo sai dali e vai para Macedônia, vai para a Grécia. Num desses momentos acontece uma outra coisa muito interessante. Paulo está pregando e vai viajar no dia seguinte, de manhã bem cedo, e diz que era mais ou menos próximo da meia-noite, e tinha um jovem chamado Eutico,
ele foi vencido pelo sono, né, Nilson? E ele na janela, né? Na janela, né? E ele cai do terceiro andar, e cai e morre, né? Paulo desce até lá, e pelo poder do Senhor, esse jovem ressuscita, e diz que ele volta para partir o pão com os irmãos, e ainda fala durante toda a madrugada, para de manhã até o amanhecer, para depois sair da sua viagem. Isso é uma coisa interessante, né, Nilson? Que nos remete muito à vida e à obra de Jesus, porque era um trabalho incessante, constante, né? E assim era, parecia que não tinha tempo para todas as coisas, tinha que fazer tudo ali. E ali, numa madrugada, a palavra foi repartida, o pão foi repartido, alguém foi ressuscitado pelo poder de Deus, e assim é a vida dos que creem no Senhor Jesus. Mas, dando essa breve narrativa, ali vai chegando um ponto final, assim, desse trabalho presencial de Paulo nessa região, principalmente em Éfeso, né? E ele que segue a viagem dele e não para em Éfeso para não perder muito tempo, porque ele tinha um tempo determinado para chegar antes da festa dos pães asmos, e chega em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso para ter uma conversa com ele. E no meio de toda essa narrativa, assim, a gente percebe que é uma palavra conclusiva do seu serviço, e nós queremos dedicar um pouquinho nesse momento em falar um pouco dessa conversa, dessa palavra de amor, palavra de atenção. E diz que eles se ajoelharam, né, Nilson, ali, emocionante esse final aqui, se ajoelharam naquele lugar ali, oraram, se abraçaram, se beijaram, muitos estavam tristes porque sabiam que era a última vez que iam ver o rosto de Paulo, né, e depois acompanharam até o navio, né, que é uma das despedidas mais tristes, porque o navio demora para sair, mas como nossas despedidas no portão de embarque, né, era um pouquinho mais com o coração, assim, com muita gratidão dos irmãos ali. E aí, Nilson? Amém. O que podemos dizer dessas coisas aí? Eu tenho aqui registrado com muita alegria, né? No dia 17 de agosto de 2002, lá na chácara em Viamão, né? Quando o nosso querido João Nelson colocou, e eu escrevi aqui, mudei aqui, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? E estou aqui lembrando, enquanto você lia e comentava, algo que você, Demétrios, falou agora há pouco, antes, quando conversávamos, né? Que o modelo dessa igreja não era esse livro que estamos lendo, né? Muito precioso isso, Jimmy. O modelo deles era, e continua sendo, né? A pessoa de Jesus, a sua obra, né? Suas palavras, né? Então, isso para mim é precioso para que nos sintamos encorajados, né? Que o mesmo Espírito Santo que realizou isso lá naquele ano continua realizando aqui agora no capítulo 2022, né? Amém. Estamos aqui É isso tendo essa mesmo. alegria de continuar nessa fé, e aquilo que vamos ver Deus fazer vai ser porque estamos olhando firmemente para Jesus como eles estavam olhando, né? Eu queria ler uma passagem de Filipenses para fazer um comentário aqui rapidamente. Paulo, quando escreve, né, ele escreve aquilo que ele vivia, quem ele era. Não era uma coisa que ele apenas mandava uma mensagem, né? Era aquilo que ele vivia no seu interior, né? Em Filipenses ele fala muito claro: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. É uma ênfase que vai aumentando cada vez mais na pessoa de Jesus, no coração dele, né? E ele continua, não para, e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. Eu amo isso aqui. Para o conhecer. E esse conhecer aqui fala de intimidade, né? Não fala de um conhecimento mental. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Agora ele termina, né?
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso me Aleluia. anima muito ver que, mesmo sendo um homem como nós, né? Não estamos aqui falando de ninguém especial, mas esse motor, esse fogo do coração dele que ele tinha, ele viu Jesus, ele foi conquistado, ele decidiu. Então estamos lendo aqui um relato da obra do Espírito Santo, né? Dos atos do Espírito Santo, mas através de um homem que decidiu. E por que não hoje? E por que não hoje nosso coração também não se rende, não busca, não pede, não vai ao encontro, né? Dessa força que temos recebido, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí não precisamos fazer favor para as pessoas, né? Paulo aqui não estava fazendo favor para ninguém, não estava fazendo favor para os presbíteros de Jerusalém. Vou ter que fazer, né? Pediram para eu fazer. Não, ele estava queimando. É isso mesmo. Ele estava a 1000 por hora. Ele não olhava para frente e ficava 3 anos no lugar, 2 anos no outro lugar, dando sua vida. Olha, eu creio que isso Deus continua querendo fazer, tem feito, né? E a nossa oração é que isso possa aumentar, né, cada vez mais entre nós como seus discípulos. Amém. Amém. Isso que é interessante aqui, né? Ele falar uma coisa que nos toca, né? Ele diz assim: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Isso é uma coisa que nos arrepia, né? Que coisa tremenda, assim, uma consciência clara de uma conclusão, essa vontade, essa gana pelo Senhor, e ele impulsionava outros também, inspirava outros que estavam com ele, porque ele tinha algo que era muito importante na sua vida, a ponto que as pessoas falavam: que amor é esse? Que paixão é essa? Que fogo é esse ao ponto de fazer todas essas coisas? E aquilo acabava impulsionando, e também por uma obra clara do Espírito Santo, né? E que até porque ele até fala nessa questão da ida para Jerusalém, ele diz o seguinte, que foi compelido pelo Espírito, ele foi impulsionado, foi apertado pelo Espírito, e eu creio que aqueles que andavam com ele também, da mesma forma, eram compelidos, porque olharam para Cristo, viram o Senhor como o bem maior da sua vida, como esse tesouro, ao ponto de começar a dizer: o que eu preciso fazer? Eu preciso completar algo aqui. E aqui eu fico impressionado com isso, né? Porque para Paulo transmitir toda a vontade de Deus para aquelas pessoas, é que ele também sabia toda a vontade de Deus para a sua vida e para a vida daquelas pessoas. E nós hoje conhecemos toda a vontade de Deus. E eu pergunto isso porque lá em Colossenses ele faz uma oração no capítulo 1, clamando ao Senhor que a gente abunde no pleno conhecimento da sua vontade, de uma maneira espiritual. E eu vejo, né, nisso que é possível para fazer a vontade de Deus. É possível conhecer toda a vontade de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus que se revela para nós, não é verdade? Amém. Eu tenho fé no meu coração que Deus já tem feito isso, está fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela santa, né, assim, insatisfação que eu creio que isso nos ajuda a nunca estacionar, né, nunca sedimentar, tá buscando e dizer: Senhor, está muito bom, eu sou muito grato a Ti, mas eu quero mais. E como aqui ele mesmo fala aqui, né, a gente tem essa passagem sobre as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, né? Imagina, nós estamos dentro de um projeto que não é nosso, pessoal, é de Deus, é uma obra que é de Deus. Isso mesmo. E como eu tenho visto no meu coração nos últimos dias, Deus é que é muito humilde, né? Tão humilde que Ele nos inclui numa obra que Ele sabe que a gente não poderia fazer, que a gente não tem condições de fazer, mas o seu amor, né, e a vida do seu Filho, o seu Espírito em nós, Ele nos torna coparticipantes, participantes com Ele, mas já estão preparadas. Ou seja, o que falta? Falta eu, né? Falta aqui a minha disposição, aquele apresentar-se, né? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero. E Paulo, ele demonstra isso, né? Ele foi conquistado por isso. Então eu não vejo Paulo aqui pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Ele compartilhava, claro, foram 7 homens com ele, né? Tu vê a lista ali, são 7 homens. Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo estava junto, Tíquico, Trófimo, né? Claro que ele compartilhava, ele repartia, mas ele tinha alvo claro.
Ele sabia que era uma obra que estava preparada, que ele precisava apenas estar ali para participar com Deus nessa Uhum. obra. E eu creio que podemos experimentar muito mais nos dias de hoje, se o nosso coração se dispor a isso. E como mesmo você falou, Jimmy, ele buscou conhecer a vontade de Deus. Que é, É, conheçamos e prossigamos em conhecer. conhecer. Não é uma coisa estática. Não É. é apenas um material compilado num papel. É algo que está cheio o coração, porque eu me intero disso. Nós temos recebido da sua plenitude através do Espírito e pela palavra que está aqui até hoje. Ele foi fiel. Por que não buscar mais? Por que não nos enchermos mais? Pararmos de perder tempo com algumas outras distrações, algumas coisinhas boas, né? Mas estarmos realmente conquistados, como ele fala, pelo qual fui conquistado. E a gente sabe que todas as palavras de Paulo ele está cheio, tá? É verdade. Mas era um homem fraco, era um homem frágil, era um homem que tinha É, temores, era um homem que pediu a Deus que tirasse o espinho da carne e Deus não deixou. Ele tinha consciência da fraqueza. Então, como nós, temos nada diferente na humanidade, né? é Então verdade. há uma esperança que eu creio que Deus pode cada vez mais fazer crescer esse fogo, fazer aumentar o primeiro amor. Deus nunca para de dar. Então eu vejo que essa palavra precisa nos inspirar, Amém. precisa encorajar o nosso coração e encontrar em nós uma decisão de sermos como esses homens também. Amém. Olhamos para Amém. Jesus, queremos ser como Jesus, mas esses irmãos nos animam, né, Jimmy? É verdade. É verdade. Não, e é interessante isso que tu falaste, né? Porque pelo menos na NVI, né? Eu estava compartilhando ainda hoje de manhã com a família, né? Ele se decidiu no Espírito. Para mim é muito claro, assim, em toda a narrativa, que era o seguinte: o Espírito ia lá, convencia ele da vontade de Deus. E ele, nesse convencimento, disse: não, eu decido fazer a vontade de Deus. Eu decido me desembaraçar de tudo aquilo que me atrapalha para poder realmente cumprir com o que Deus está me pedindo. Então eu vejo assim Amém. que é a ação do Espírito em nós. E claro, o Senhor Jesus já tinha nos falado que o Espírito Santo vai nos lembrar de todas as coisas, mas ele também é o consolador, é o encorajador, o que vai nos animar e que nos dá poder, e à medida que vamos vendo a obra dele através da nossa vida e na vida dos nossos irmãos, mais a nossa fé vai crescendo cada vez mais e vai fortalecendo essa nossa decisão com o Senhor. Por isso que tu tocou numa palavra que ela é importante, assim, a gente não consegue ver toda essa ação sem ver alguém que era intimamente amigo do Senhor, que tinha uma relação profunda e um desejo de conhecer cada vez mais, né? Como ele fala, acho que em Filipenses, né? E o conhecer, né? Uma profunda comunhão, intimidade com o Senhor, e que é assim que nós fomos feitos para isso. E aí lembramos do propósito eterno de Deus. Fomos feitos para amar o Senhor, profundamente, sermos amados por Ele, né? E Ele viu isso, foi revelado isso por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e toda a obra que Ele fez, ao ponto de se entregar completamente. Isso nos toca, né, Nilson? E vem uma coisa que nós precisamos meditar nisso, né? Na carreira que Deus colocou para cada um de nós aqui. É certo que tem algo comum para todos nós. E aqui está todo o conselho de Deus para nós. Amém. E toda a vontade dele aqui para nós. Mas dentro dessa vontade tem coisas específicas para cada um de nós. Né? Hoje, eu lembro, Nilson, aqui, que uma vez tu falaste uma coisa que marcou a nossa vida. Há tantos irmãos que vão para outros países, outros lugares, e que para estarem lá eles precisam ter uma convicção de Deus. Se de fato Deus quer que eles estejam nesse lugar. Mas também para nós ficar onde nós estamos, nós também temos que ter convicção de Deus. Esse aqui é o lugar que Deus quer que a gente fique também. E não importa onde nós estamos, nós precisamos estar na vontade de Deus. E aí, lembramos de algo importante que diz que tem uma carreira que nos foi proposta e nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e todo o pecado que nos segura, que nos prende de cumprir com essa tarefa que Deus nos deu, né? E tu falaste sobre isso, às vezes é o conforto, às vezes é as nossas preocupações, coisas que vão nos prendendo, né? E nos impedem de correr essa carreira. Amém. Amém. Eu acho um ponto que ele fala também aqui nessa parte que você separou mais especificamente, né? A respeito dos lobos vorazes, né? Uhum. Homens falando coisas pervertidas.
Pensemos que ele passou 2 anos e 3 anos e passou todo o conselho de Deus. Ou seja, Paulo sabia o que tinha passado, Paulo sabia o que tinha transmitido pelo Espírito Santo da palavra de Deus, da vida de Jesus para aqueles irmãos, mas não ficou sem advertência. Eu creio que nos dias de hoje, essa percepção, esse discernimento espiritual para termos cuidado. E eu creio que uma das coisas que tem sido voraz nos nossos dias são pessoas, irmãos amados, e eu falo isso com muito carinho, que vivem atrás do YouTube, né? Vivem atrás das pregações de YouTube, que às vezes os lobos vorazes não estão entrando na nossa casa, numa pessoa física, mas de alguma forma são mentiras, são palavras que não são do Senhor, mas que essa sede nossa, às vezes por buscar coisas aqui e ali, podemos estar aceitando homens que falam coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Mesmo que, então vejamos bem, mesmo que Paulo, né, Jimmy, ele passou todo o conselho de Deus. E não foi pouco tempo, era todo dia, dia e noite. Ele era fiel 3 anos aqui nesse lugar. Ele fala, cuidado. Então, amados, nós não podemos presumir que, não, estou tranquilo, já sei tudo, posso ver qualquer coisa. Cuidado. Ele está advertindo aqui porque hoje tem sido um assédio, tem sido um ataque voraz contra muitos irmãos. E, na verdade, é o diabo querendo se levantar contra a igreja de Deus, contra a palavra de Deus. Sim. Quando Jesus não mata a minha sede, me lembro lá de João 4, né? Quando Isso a água mesmo. que eu lhe der fará nele jorrar uma fonte para a vida eterna. Essa água, às vezes, parece que não basta e eu tenho que ir atrás de outras coisas. Vamos ter cuidado, amados irmãos. Vamos ter cuidado. O pouco que Jesus nos disse já dá bastante trabalho para a gente. Não precisamos de novidade. É verdade. Isso é uma advertência de Paulo que eu creio que vale para nós. Claro. E ele falou uma coisa que é muito difícil para a gente, às vezes, no momento assim, aceitar, né? Mas falou, entre vocês mesmos vai se levantar. É difícil isso. Mas como é que se combate isso, né? Se combate isso conhecendo a vontade de Deus e decidindo fazer a vontade de Deus. Então, quando alguma coisa se levanta e que não está de acordo com a vontade de Deus, aí é a nossa atenção. Agora, se nós não conhecemos o verdadeiro, não vai ser, nós podemos ser facilmente enganados, e essa é uma palavra de atenção que Paulo está trazendo para esses irmãos, né? E que eu queria aqui deixar bem claro, embora ele mandou chamar os presbíteros, e com certeza é uma palavra que começa conosco, nós presbíteros, mas é para todos nós, filhos de Deus. Nós temos uma responsabilidade, nós somos corpo de Cristo, e nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, cada irmão, porque fazemos parte do corpo. Então, esse cuidado, essa atenção, esse pastoreio é de todos nós, queridos, de todos nós. E é algo que Deus quer que nós completamos para a sua glória, no tempo que nós estamos vivendo, aonde nós estamos. Esse ponto que você falou de cuidarmos uns dos outros, né? Eu creio que sofremos muito um ataque daquilo que eu penso ser a síndrome de Caim, né? Imagina que tinha ali 2 irmãos e Deus chama Caim, onde está teu irmão? Ora, Deus não sabia. O que eu percebo aqui é que Deus queria apontar um princípio eterno para nós, né? Então Caim diz que o que eu tenho a ver com meu irmão? E Deus tinha sim. Então eu creio que nós temos recebido de Deus uma porção muito especial, que é o fazer discípulos, que é uma ordem absoluta de Jesus. Bem. E esse fazer discípulos ocorre dentro do corpo de Cristo. Não ocorre num departamento, não ocorre num segmento, não, é o corpo de Cristo. Então o vínculo dessa falange com a falangeta está bem claro, estou vinculado aqui. Mas nós temos da parte de Deus um princípio eterno, desde o início do mundo, que sim, eu e você somos cuidadores dos nossos irmãos. Amém. Nós precisamos cuidar de verdade uns dos outros. Amém. Paulo está divertindo aqui, falando sobre isso. É verdade. O Jim me lembrou isso quando conversávamos um pouco antes. Eu queria pegar essa verdade para que seja fortalecida no meu coração. Se vê algum irmão meu passando por alguma situação, primeiro tem que falar com o discipulador, falar com o outro. Amém, não tem problema, mas primeiro busca o Senhor, bota o joelho no chão, vai a teu irmão, salva ele, abraça, acolhe. Somos guardadores, sim, uns dos outros. Esse é o coração do Pai, né? Então, muito bem colocado isso aqui, porque logo depois ele fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, então ele fala agora das verdades que ele passou. Exato. De novo, né?
E agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra. Olha a palavra de novo, fundamento, né? Uhum. Então nós temos essa segurança e Deus espera de nós uma decisão com ação. Amém. Nos levantarmos, nos oferecermos e cuidarmos uns dos outros. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar nessas coisas. Vamos compartilhar isso, né? E também vamos praticar o que o Senhor está nos falando aí. Temos uma boa oportunidade aí nessa semana de lermos esses 2 textos e extrair muito mais do que falamos aqui. Nós falamos apenas alguns aspectos dessa narrativa, mas tem uma riqueza aqui que Deus quer nos levar a conhecer mais da sua vontade através da meditação desse livro. Bom, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.